Tirando dúvidas na prática. Ô produção, solta a vinheta. Salve, salve, senhoras e senhores, você está na Black House Beer e hoje nós vamos sanar a dúvida na prática. O que acontece? Um amigo nosso, que é a nossa coach, tá no canal Lager. Olha aqui para enfeitar. Tá aqui como sempre a dúvida de um inscrito, mas eu vou mostrar na prática, porque só falar não vai adiantar. E a dúvida dele o nome dele é Nichley Cruz. Já comenta há um tempão, é parceiro do canal, mais um irmão aí que a vida me deu, né? Que todos vocês são. E ele fala Marcos, tudo bem? Uma sugestão de vídeo. Podem dar, gente, adoro, eu preciso de sugestões de vídeo. Faz um explicando como usar o stir plate. Qual o nível de agitação? O que usar? Né? Tem uma dúvida retada. É as linguagens do vários lugares do país, né? Retada, legal. Tem uma dúvida retada sobre isso. Seus vídeos são top. Grande abraço. Nichley, nós vamos explicar isso para você. Só que no fim do vídeo vou responder mais duas perguntas, aproveitando, né? Perdão. Vou responder mais duas perguntas e no fim do vídeo nós vamos fazer um passe de mágica assim e eu vou estar mostrando todas as dúvidas do stir plate, o agitador magnético. Então agora nós vamos responder a pergunta da Kátia Ramos. Tomando mais um gole, um brinde às mulheres cervejeiras. Elas estão aí no canal sempre comentando e que venham mais mulheres cervejeiras, que vocês são as pioneiras. Kátia Ramos comentou no vídeo da Coach, da cerveja Coach. Ela comentou: Grande Marcos, olá, tenho em casa 3,3 kg de malte Pilsen e 3 kg de malte de trigo e o S05 e 100 gramas de Citra, Cascade e Magnum. Qual cerveja posso fazer? Saúde sempre. Cara, você pode fazer a própria Coach, que está aí a receita, você comentou no vídeo dela. Você pode fazer a American Wheat, também é essa base de malte, trigo e Pilsen, e aí você coloca a lupulagem de acordo, né, com o estilo. A receita da American Wheat também está aí no canal. E você pode fazer a Wheat Beer, que aí você vai precisar de uma sementinha de coentro, uma casquinha de laranja. E aí não dá para fazer com essa, pode fazer com S05, mas não é legal, né? O Wheat Beer você vai usar uma outra levedura, mas todas as três tem no canal. E gente, talvez vocês não saibam, não é todo mundo que sabe, a gente tem que falar. Na descrição do vídeo, logo abaixo do vídeo, tá o título do vídeo, tem a palavra mais. Você clica nesse mais que abre toda a descrição e a receita tá lá escrito, quantidade de malte, tudo escrito na descrição. Então, Kátia Ramos, você pode fazer essa Coach. Eu faria a Coach com esses maltes, esses lúpulos que você tem aí, ó. Ia ficar excepcional. Faz a Coach ou faz a American Wheat. Vai ficar top todas as duas, tá? Tamo junto.
Agora vamos responder o último aqui, que é o Lucas Romano. Lucas Romano, cara, ele fez um comentário muito legal. Ele fez um comentário no vídeo Lipa do Caçula, que é o vídeo que eu faço cerveja com DME, com extrato de malte, mostrando que pode fazer de forma rápida com extrato de malte, sem cozinhar os grãos e tal. Aí ele vai e faz um comentário assim: posso usar 3 kg de malte para aumentar a alger e elevar a graduação final? E eu respondi para ele que sim, ele pode aumentar, ele pode usar os 3 kg de malte, né? Cozinhar os 3 kg de malte e depois acrescentar 1 kg de DME, vai aumentar essa OG demais. Lucas, vai aumentar demais, vai quase dobrar a OG. E aí você vai ter que acrescentar mais lúpulo, você vai ter que rever toda a lupulagem para combinar com essa OG altíssima, né? Então, se eu fosse colocar usar 1 kg de DME mais 3 kg de malte, a OG vai ficar muito alta, então você vai ter que aumentar a quantidade de água também, né? Aumentar a quantidade de cerveja, por exemplo, você vai fazer 20 litros com esse 1 kg de DME, pondo mais 3 kg de malte, você vai fazer 35, quase 40 litros, entendeu? Agora, você quer fazer uma IPA, tá, aí você vai ter que rever isso tudo, calcular isso tudo para dar certo. Então, o que eu sugeri para ele lá no próprio comentário e agora para todo mundo que está ouvindo? É melhor você, quando vai fazer grãos e DME, o que você faz? Você começa com os grãos, você faz a mistura lá com os 3 kg de malte Pilsen, normal, para 20, né, põe os 35 litros de água para 20 litros, 35 litros de água, põe os 3 kg de malte Pilsen, mistura por 1 hora, converteu tudo, você mede a OG no começo da fervura. Tá com 1035, 1040, vai ficar com 1045 depois da fervura. Você vai acrescentando DME até alcançar o OG que você quer, por exemplo, 1050, 1060. Não vai chegar a ser 1 kg. 300 gramas, 400 gramas de DME ali, já vai chegar lá 1050. Aí você põe mais um pouquinho, 1060, sabe? Faltando umas meia hora ali para acabar. Você mistura ali a fervura, né? Então isso aí tem que ser calculado. Mas você pode sim fazer cerveja com grãos e DME junto. Principalmente as Double IPA, as Imperial IPA. Cerveja com OG muito alta, que só nos grãos você vai ter que usar muito grão, você usa o extrato de malte. Então, agora que eu já respondi esses dois, nós vamos pro Nietzsche, né? Mostrar para ele na prática. Assim, ó. Vira! Agora nós vamos montar tudo aqui e explicar para o Nietzsche como que funciona o Stir Plate. É isso aí, sanando a dúvida aí do Nietzsche Cruz, né, que não está sabendo usar o agitador magnético. O agitador magnético é o seguinte, galera. Tá aí o meu, tem vídeo no canal. Eu que fiz esse agitador com sucata de CPU. Muito bem, mas você pode ter o seu comprado. Funciona da mesma forma. Eu vou mostrar como funciona. Por que às vezes dá errado. É aí que você liga o meu, né? Todos são assim. Já está girando o agitador. Vou mostrar para vocês que está girando. Pecinha girando lá dentro. Vou parar para vocês verem. Viu? Muito bem. Agora a gente simplesmente joga o peixinho e vamos ligar. Está ligado. Está ligado? No mínimo. Vou aumentar a velocidade. Pus muita velocidade, gente. Olha lá, olha o que acontece. Quando você põe muita velocidade, agita demais. E não é necessário. Por quê?
Não vai agitar por muito tempo. Quando a água chegar numa velocidade muito grande, vai simplesmente tirar o peixinho do lugar. Entendeu? Pode tirar o peixinho do lugar, né? Mas é isso aí, ó. É dessa agitação para baixo, Nitler. Eu prefiro aqui, ó. Olha lá. Viu? Tirou o peixinho do lugar porque estava agitando demais. Aí o que você faz? Você recoloca o peixinho no local. Você recoloca o peixinho no local. E agora que recolocou o peixinho no local, né? Você liga ele novamente. Você viu que eu desliguei, só de desligar ele volta pro local. Ó. Começou a girar? É isso aí, ó. Começou a girar, é o giro mínimo. Assim, ó. Assim já está agitando a água lá, ó. Ao cone. Já está agitando a sua levedura, né? Que no caso é água, só para demonstrar. Mas já está agitando. Entende? E assim você vai deixando seu agitador sem aquela agitação tremenda. Se você acelerar ele muito, ele retira o peixinho do local. Entendeu? A não ser que você esteja com um volume de líquido muito alto, né? 2 litros. Aí você pode acelerar um pouquinho mais. Mas 1 litro, 1,5 litros, não precisa acelerar tanto. Não tem segredo, não importa se você comprou o seu agitador ou se mandou fazer, entendeu? Vou desligar aqui e vamos sentar para as considerações finais. Vamos que vamos. Salve, senhoras e senhores, aí ó, finalizando o vídeo, Nitler Cruz. É isso aí, amigo, não tem erro. Você geralmente, perdão, minha voz ainda tá ruim, cara, as queimadas, né? Deu um maior problema aí no último vídeo. Eu falei das queimadas, teve gente que não gostou, mas é isso, né? Não dá pra agradar todo mundo. Nitler, tá aí, ó, o agitador magnético, esse no caso eu que fiz, mas você pode ser o seu comprado. Geralmente eles vêm com esse dimmer, né? Que você vai diminuindo a velocidade ou aumentando. O interessante é você não pôr na velocidade máxima. Começou a girar o ímã, girou o peixinho, vai estar girando o mosto e vai estar oxigenando. Não precisa fazer aquela oxigenação pesadaça. Lógico, você aumentou para 2 litros, aqui está com 1,6 litros. Na hora que eu comecei o vídeo estava 1,200, aumentei para me aumentar. Ó. Eu vou aumentando a velocidade. Ah, é 2 litros, posso pôr uma velocidade maior. Mas se você está aqui ó, com 1 litro de mosto e coloca uma velocidade alta, o peixinho vai sair do lugar e toda hora você vai ter que recolocar o peixinho no lugar e aí não é vantagem. Agora, ó, eu aumentei a velocidade aqui para vocês verem e acabou de sair. Ó. Aqui a gente não engana ninguém não, é ao vivo. Mas o que eu faço? Eu só desligo ele, ele volta para o lugar. Você desligou, ele volta para o lugar, você vai e liga novamente. Você liga novamente, olha, ele começou a girar. Ele começou a girar, essa é a velocidade. Não precisa acelerar. Ó, nessa velocidade vai oxigenar suas leveduras e vai multiplicar. E outro fato importante, você nem precisa deixar oxigenando o tempo inteiro não. Você deixa aí, ó, uns 30 minutos oxigenando, desliga. Depois disso você vai na mão mesmo, desliga, daí umas 3 horas você passa pelo local e dá uma ligada, dá uma agitadinha. Igual eu vou dormir, eu deixo desligado, aqui, ó, nesse mesmo local, gente. O pessoal fala muito sobre contaminação. Eu deixo aqui, ó, minhas leveduras aqui tampadinho com papel alumínio. No outro dia eu chego de manhã, coloco para agitar mais um pouquinho. Não precisa agitar o tempo inteiro. Não precisa agitar o tempo inteiro, entendeu? Então é isso aí, gente. Se ficou alguma dúvida, coloca nos comentários, que a gente está aqui para esclarecer e trocar ideia. Não sou professor, não sou mestre em nada, a gente está trocando ideia. Estou suando demais aqui, ó, até brilhando, né, cara? Mas é o calor.
Alô, também que tá tomando a coach. Acompanha aí no vídeo. Tá no canal. E sobre o agitador, é isso. Se ficou alguma dúvida, é só entrar em contato aí, né, pelos comentários e fazer sua pergunta que a gente tá aqui para responder. Na segunda que vem está saindo a Boêmia Pilsner com lúpulo Saaz brasileiro, porque estava na oferta e eu ganhei de presente do José Maria, que é do grupo Cerveja para Nós, amigo, irmão, que eu conheço pessoalmente, me mandou esses lúpulos de presente. Eu estou fazendo a Boêmia Pilsner, muito boa, com malte Munique. Pus malte Munique, vocês vão ver semana que vem. Eu estou falando aqui só para criar expectativa, tá? Eu espero ter esclarecido, eu espero ter acrescentado. Se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe o vídeo. Fui!